Bom, vamos direto ao ponto. Sabe aquele mapa mundi clássico que a gente via na parede da escola? Pois é, ele parece só uma imagem inofensiva, mas, na verdade, a cartografia dita as regras do nosso dia a dia de um jeito absurdo. É fascinante perceber como uma simples abstração matemática do nosso planeta acaba moldando a política global, a nossa rotina e até a percepção que a gente tem da realidade. E é exatamente isso que a gente vai desvendar nessa explanação de hoje. Não só olhar para mapas, mas entender a engenharia invisível e as intenções por trás de cada linha traçada. Bora mergulhar nisso? E para começar de um jeito divertido, tem uma citação genial no livro Alice no País das Maravilhas. Quando Alice está caindo por aquele buraco sem fim rumo ao centro da Terra, ela se pergunta: mas então, qual seria a latitude ou longitude em que estou? E essa é uma anedota literária perfeita porque ilustra uma confusão super comum. Como ela está caindo numa linha vertical, a latitude e a longitude dela simplesmente não mudam. Essas coordenadas só servem para medir o deslocamento horizontal na superfície da Terra, tipo leste, oeste, norte ou sul. Ir para cima ou para baixo, em profundidade, não afeta em absolutamente nada essas medidas. Então, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes bem dinâmicas. 1. A mecânica dos mapas. 2. A ilusão das projeções. 3. Cartografia, poder e perspectiva. 4. A dinâmica dos fusos. E, por fim, 5. O caso do Acre. Começando então pela parte 1. A mecânica dos mapas. A base de qualquer mapa são as coordenadas geográficas, é aquele cruzamento clássico entre a latitude, que nos posiciona em relação à linha do Equador, e a longitude, baseada no meridiano de Greenwich. E assim, por que isso é tão crucial? Porque sem essa matemática exata, a gente simplesmente não teria GPS no celular para pedir um carro, não existiria agricultura de precisão, não daria para fazer planejamento urbano e seria impossível monitorar queimadas via satélite. É a matemática pura aplicada de um jeito extremamente prático. Só que aí, a gente entra na questão da escala, que é a relação matemática entre o mundo real e o mapa. E olha, isso costuma dar um nó na cabeça das pessoas. Pensa comigo. Escalas maiores têm denominadores menores, tipo 1 para 10 mil. Elas mostram muito detalhe, como ruas e quarteirões, mas cobrem um pedacinho pequeno de terra. Já as escalas menores têm denominadores gigantescos, tipo 1 para 30 milhões. Elas não mostram quase nenhum detalhe, mas conseguem abarcar continentes inteiros de uma vez. A regra de ouro é: quer ver os detalhes do bairro? Usa-se uma escala maior. Quer ver o mundo todo? Escala menor. O que nos leva direto à parte 2, a ilusão das projeções. A verdade nua e crua é uma só. A Terra é redonda, ou melhor, um geoide. E tentar planificar uma esfera perfeitamente é matematicamente impossível. É literalmente como tentar achatar a casca de uma laranja sem rasgar e sem amassar em nenhum lugar. Não dá. Então, toda vez que se converte o globo para um mapa plano em 2D, algo vai ter que ser sacrificado. Todo mapa é uma concessão. Dependendo da técnica matemática escolhida, o mapa vai distorcer ou a área, ou as formas, ou as distâncias, ou as direções. Para ficar mais claro, pega a projeção cilíndrica como exemplo. É como se a gente enrolasse a Terra num cilindro de papel. Ela é incrível para manter as direções e os ângulos corretos, o que foi um verdadeiro divisor de águas para a navegação marítima no passado. Mas o custo disso é bem alto. As massas de terra perto dos polos, tipo a Groenlândia, ficam totalmente esticadas, parecendo gigantescas e de forma exagerada quando a gente compara com as regiões perto do Equador. Agora, se a gente trocar a técnica e colocar uma espécie de chapéu de cone sobre parte da esfera, temos a projeção cônica. Ela é super útil para mapear regiões de latitudes médias, tipo continentes isolados ou países muito largos. Ela preserva super bem a forma dessas regiões específicas. Mas, de novo, à medida que a gente se afasta do centro desse cone, as distorções começam a ficar severas. Ou seja, ela é muito eficiente, mas tem um uso regional bem limitado. E por último, a gente tem a projeção azimutal, ou plana, que basicamente toca a esfera em um único ponto central. O grande trunfo aqui é que ela mantém as distâncias totalmente corretas a partir desse ponto específico. É exatamente por causa dessa característica única que ela é a escolha oficial para a aviação moderna, traçando as rotas aéreas mais curtas e também para o mapeamento detalhado dos polos. O problema é que tudo que fica nas bordas, longe do centro, fica completamente distorcido. Entrando agora na parte 3, cartografia, poder e perspectiva.
Historicamente, muitos pesquisadores apontam que os mapas sempre funcionaram como instrumentos ligados ao poder, servindo para registrar o que interessava a grupos específicos e sustentar hegemonias territoriais. Um exemplo prático de como o mapa carrega uma perspectiva clara é este Mapa Mundi lançado pelo IBGE para comemorar seus 90 anos em 2026. A mudança é nítida. O Brasil foi colocado bem no centro da imagem e o eixo tradicional norte-sul foi invertido. A declaração do próprio Instituto é que o objetivo dessa versão é desafiar a visão eurocêntrica tradicional e reposicionar o chamado Sul Global no centro do debate. Isso mostra, de forma muito visual, que o ponto de vista de quem desenha as linhas pode alterar completamente a história que está sendo contada. Seguindo para a parte 4, a dinâmica dos fusos. Como o nosso planeta gira de oeste para leste, o Sol vai nascendo primeiro nas regiões mais a leste. E para organizar a vida em sociedade, foram criados os fusos horários, baseados nas longitudes. O Brasil, por ter esse tamanho continental, possui 4 fusos horários oficiais. A gente começa lá nas ilhas, como Fernando de Noronha, passa pelo horário oficial de Brasília, atravessa a região norte e centro-oeste num terceiro fuso, até chegar lá no extremo oeste, no Acre. Mas para entender como essa mecânica internacional dos fusos pode literalmente dar um nó na nossa percepção de tempo, o material-fonte traz um quebra-cabeça sensacional. Imagina um passageiro saindo de Tóquio, no Japão, à exata 1h da manhã do dia 1º de janeiro. Ele está indo para São Luís do Maranhão num voo que dura cravada 7 horas. A grande pergunta é, que horas ele chega no Brasil? Olha como a matemática resolve isso. Tóquio fica no meridiano 135 graus leste. São Luís está em 45 graus oeste. Isso dá uma diferença total de 180 graus de longitude no globo. Como cada 15 graus equivalem a 1 hora, a gente tem 12 horas de diferença de fuso entre as duas cidades. Então, quando o relógio marca 1 da manhã do dia 1º em Tóquio, naquele mesmo segundo em São Luís ainda é 1 da tarde do dia 31 de dezembro do ano anterior. Somando as 7 horas de voo a esse horário local, o viajante simplesmente pousa às 20 horas do dia 31 de dezembro. Ao cruzar o mapa, ele viajou o suficiente de volta no relógio para poder comemorar o Ano Novo outra vez. Muito maluco, né? E tem mais, a geografia dita muito mais do que a hora do relógio. Ela afeta a nossa biologia diária. Outro fato trazido pelos dados é o que acontece na cidade de Buriti, no Maranhão. Durante o solstício de verão, quando a Terra está no periélio, ou seja, mais próxima do Sol, a radiação chega de um jeito diferente. Os estudantes de lá relatam que, de manhã, esperando o ônibus escolar, a impressão é que o Sol nasce muito mais cedo, com uma luz super intensa, e os dias ficam notavelmente mais longos que as noites. É literalmente o movimento astronômico ditando a rotina de quem está ali na calçada esperando para ir estudar. O que nos traz à nossa última sessão, parte 5, o caso do Acre. A história recente do Acre mostra perfeitamente o atrito entre as leis dos homens e as leis da geografia. Em 2008, o governo aprovou uma lei mudando o fuso do Acre para ficar apenas a 1 hora de diferença de Brasília e não 2. O objetivo era puramente económico, facilitar transações financeiras, malha aérea e integrar o Estado. Faz sentido na teoria, não é? Só que em 2010, um referendo popular mostrou que quase 57% da população rejeitava duramente a mudança. A resistência foi tão forte que, em 2013, a lei caiu e o fuso original precisou ser restaurado. E por que eles lutaram tanto contra isso? Porque, na prática, a mudança governamental atropelou a realidade biológica e social de quem vive lá. O Sol não obedece a decretos no papel. Ter que acordar, levar as crianças para a escola e ir trabalhar numa escuridão artificial imposta pelo novo fuso prejudicou imensamente os hábitos locais. Isso prova que os fusos horários podem até ser divisões técnicas no mapa, mas no mundo real eles são profundamente enraizados na cultura e no ritmo das pessoas. Não dá para mudar só com uma canetada. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que é simplesmente inescapável. A gente começou essa jornada entendendo que é matematicamente impossível ter um mapa sem distorções. Passamos por como a centralização de um mapa reflete poder e visão de mundo, e terminamos vendo como linhas imaginárias de fuso horário podem bagunçar o relógio biológico e a rotina de um estado inteiro. Mapas não são apenas desenhos, eles são os roteiros operacionais da nossa sociedade. A grande pergunta que fica martelando é, se um simples mapa tem a capacidade de moldar tão profundamente a nossa noção de poder, de tempo e de realidade, quem são as pessoas e quais são as intenções daqueles que estão desenhando os limites e os contornos do nosso próprio futuro? Fica aí uma reflexão para a próxima vez que você abrir o aplicativo de mapas no celular. Muito obrigada pela companhia e até a próxima análise.